Oi gente, tudo bem? O cenário tá um pouco diferente, eu vou fazer um vídeo de react, só pra contextualizar um pouco. Vou falar sobre xenofobia, lembrando que eu tô... Lembrando não, acho que eu nunca falei isso no canal. Eu tô fazendo meu doutorado em Portugal, então já vivi algumas situações de xenofobia, minha esposa já viveu algumas situações de xenofobia, e também amigos brasileiros e de outras nacionalidades que vivenciaram a xenofobia. O que é importante dizer é que se você faz uma pesquisa rápida na internet, você vai ver vários vídeos de brasileiros falando sobre xenofobia em Portugal. A maior parte tenta normatizar a questão da xenofobia como se fosse uma coisa natural ao fato de você ser imigrante. Não é porque uma coisa acontece no mundo inteiro que se pode normatizar essa questão, né? Isso é crime, precisa ser tratado como crime. É importante que os países criem ferramentas que realmente repreendam esse tipo de atitude e que eduquem as populações locais para que isso não aconteça, né? É importante dizer que não é só brasileiro que sofre xenofobia. Se a gente for ver situações dos nordestinos no Sudeste, por exemplo, é uma questão clara de xenofobia. Se a gente for ver, por exemplo, a posição do Brasil com os venezuelanos, é clara a xenofobia. Então, assim, é importante dizer que a xenofobia ela existe no mundo inteiro, mas ela não pode ser normatizada em nenhum momento. Os governos precisam criar políticas de segurança, políticas públicas que impeçam esse tipo de tratamento e que não incentivem esse tipo de tratamento, né? Lembrando que o governo Bolsonaro incentiva a xenofobia contra venezuelanos o tempo inteiro. Então, assim, eu peguei 3 vídeos e vou reagir a esses vídeos, não só de situações em Portugal, mas que são situações que brasileiros sofreram xenofobia ao redor do globo. Então, bora? Vamos lá. What? What's your problem? Sorry. What's your fucking problem? Sorry. Go fuck yourself. Bem, tentando explicar um pouquinho o que foi essa situação, né? Isso aconteceu em Vancouver, no Canadá. Tava tendo uma discussão que a canadense começou a diferir palavras de ódio contra os brasileiros que estavam conversando em português dentro de um autocarro, dentro de um ônibus. E aí, na saída do ônibus, essa canadense jogou uma mochila na cara de uma brasileira. Você vê como é que é um motivo torpe, né? A pessoa se sente agredida porque 2 pessoas estão conversando numa língua que não é dela, assim. Sendo que, cara, o canadense é um povo de imigração, né? Você tem história com escravidão, você tem história com migração dos países nórdicos por causa do clima semelhante. Então, assim, já é um povo que foi formado por migrantes, né? Por imigrantes. Ao mesmo tempo, o Canadá é histórico por receber pessoas do mundo inteiro para trabalhar lá. Mas a gente está vivendo num momento histórico de extrema-direita, né? Um momento histórico de climas muito acirrados e de discurso de ódio, e isso vai sendo repassado pelas pessoas comuns, reproduzido pelas pessoas comuns, e a gente vê essa situação, né, de uma pessoa se achar no direito de jogar uma mochila na cara de uma outra pessoa porque ela está falando uma outra língua. Bem, vamos pro próximo vídeo. Stay away! Take it easy. Stay away! Just stay away, you fucking What is your problem, girl? You're screaming What because the we are fucking talking problem Portuguese. You're Shut screaming up! at us because we're talking Portuguese. You're crazy. Oh, really? Yeah, So I you're tell you crazy. what, you're fucking crazy. E, cara, chamou de maluca, a mulher se perdeu. At least We are not allowed to talk while we was Brazilian. We are Brazilian. We are not to talk. Listen, allowed I've been to talk. fucking Rio. I own a half of Rio. Okay? And you Põe no fucking walk Google esse behind bagulho, põe na me. We're internet. not You're allowed talking to a talk foreign Portuguese language and he's with way friends. behind We me. was not I'm a messing single with you. A pessoa tá aos berros. Shut up! Okay, bye We're bye. not talking with you. Oh my And you walk God. behind me speaking in your native language. Yeah, when You're in London. When I'm in Brazil, I speak Uma polícia já que essa Brazilian. mulher A pessoa vai falar brasileiro. You try. Realmente é uma pessoa que Yeah, entende yeah. bastante de línguas, né, de geografia no modo geral, que segundo ela, o argumento dela é que eles estavam andando atrás dela falando uma língua estrangeira e ela se sentiu ameaçada por causa disso, porque quando ela for ao Brasil ela vai falar brasileiro. Alguém precisa avisar para ela que no Brasil se fala português. Outra coisa que precisa ser notada é o cachorrinho, coitado. Ele está claramente assustado com a reação da dona. Principalmente com as pessoas,
incorporam capeta, né? Quando elas começam a falar agressivamente com outras. Até a expressão fica agressiva, né? Assustador. Provavelmente essa pessoa sofreu algum tipo de trauma muito problemático na infância, né? Deve ter pedido uma Barbie, a mãe comprou Polly e ela cresceu rabugenta. Vai se entender essas pessoas. Vamos agora para uma que aconteceu em Portugal. Eu recebi isso recentemente de alguém que pediu que eu fizesse um vídeo sobre, que foi o que me motivou para eu falar sobre xenofobia e ver alguns vídeos e depois discutir um pouco isso, né? Vamos ver então o vídeo dessa situação que aconteceu aqui em Terras Lusitanas. O pobre não rouba o rico. Favela é o Primeira coisa máximo difícil de do entender. Brasil. Merda de brasileiro. Patricinha da merda. Patricinha da merda. Grava. Que eu quero é que tu graves. Ele tá com uma música grave aqui. No. Merda brasileira. Porque a merda brasileira é diferente da merda portuguesa. É bom a gente frisar isso, né? A merda portuguesa falou mais assim, pá. Então, sabe que quando vai ao banheiro, o cheiro já é diferente da merda. Porque, pois, a merda brasileira, né? Vivem na miséria. Fui até a Bahia, era só miséria. Ah, então ele tá dizendo que ele foi até a Bahia e na Bahia era só miséria, ele reduziu o Brasil inteiro, que é um país gigantesco, a só a Bahia, e ele tá fazendo uma crítica à pessoa porque o país de onde ela vem é um país miserável. Realmente as críticas são de um nível teórico, argumentativo, de um caráter tão culto, né? A pessoa vem de um país mais evoluído e ela tem uma forma tão culta de agredir a outra, né? Impressionante, eu fico realmente tocado com a capacidade intelectual desse sujeito. País da merda. De novo a merda. Um país tão grande e tanta merda de miséria. É proporcional a quantidade de merda, né? Um país, quanto maior o país, mais merda, né? Realmente, ele tem uma razão, né? Mais pessoas vão ao banheiro, mais pessoas precisam evacuar, então, portanto, tem mais merda. 70 mil a morrer, de tanta miséria. Bolsonaro dá dinheiro ao pobre e o pobre morre com o Covid-19. Ainda virou rapper no meio do caminho, né? Além de fazer uma análise super criteriosa sobre a quantidade de merda que tem no país, ele ainda faz um rap ironizando a maior pandemia do nosso século. Realmente é uma pessoa das melhores. País de merda. Ele deve ter falado, sei lá, umas 60 merdas no vídeo. País de merda. País de desgraçado brasileiro. Eu até vergonha. Outra coisa é a quantidade de gente vendo isso acontecer e ninguém impede com que ele seja preconceituoso, ninguém interage, né? Impressionante como as pessoas normatizam e convivem com experiências, né? Com falas preconceituosas. Vergonha! Patricinha de merda! De novo, patricinha de merda. Eu nunca tinha visto um português falar o termo patricinha. Mas, na verdade, tem muito tempo que eu não escuto esse termo patricinha. Ele deve ter ido no Brasil lá em meados da década de 90 e ele não saiu. Tá lá até agora. Acabou. Depois dessa chuva de ouros, de experiências xenofóbicas, vou falar um pouco sobre isso, né? Primeiro é a dona do cachorrinho. Não, na verdade, primeiro é a pessoa que agredia a outra com uma mochila. Depois a dona do cachorrinho e por último esse mascarado português. Sinceramente, assim, xenofobia ela é uma forma de preconceito que está ligada a racismo, que está ligada a machismo, está ligada a outras formas de preconceito, mas que ela é uma forma de preconceito por si só, né? Que é o preconceito ao imigrante.
E isso é independente porque não se olha histórico, né? Independente se a pessoa está indo tentar a vida, se a pessoa está indo estudar, se a pessoa está indo trabalhar, seja o que for, tá ligado à sua forma de se vestir, à sua cultura, à sua língua, à sua forma de falar. E ela é carregada de história, né? É engraçado ver um português fazendo isso com o Brasil, à medida que, bem, nosso ouro tá todo aqui, né? Nossa força de trabalho veio toda para cá em forma de ouro e sangue. De qualquer forma, assim, eu acho que isso evidencializa a falta de políticas públicas contra situações de xenofobia, de forma xenófoba, xenofóbica. Então, assim, existe mesmo um problema que precisa ser estudado, precisa ser avaliado, precisa ser retratado e discutido em conferências mundiais, que é essa problemática da xenofobia, que é essa problemática do preconceito ao imigrante. Bem, então, assim, basicamente isso. Para falar um pouco da nossa experiência aqui, da minha experiência aqui, se nota várias formas de preconceito, não é só esse preconceito dito com clareza, mas existe um preconceito velado também, por exemplo, em fila de banco, ou então na hora de fazer algum tipo de compra, você vai sentindo que o tratamento com o brasileiro, com o imigrante é diferente do que o tratamento com pessoas locais. O que é muito triste, né? Porque, bem, um país que evoluiu de forma progressista, né? Um país que melhorou a vida da sua população. Ainda existem alguns problemas estruturais, falta de emprego. As pessoas que estudam aqui, que são portugueses, acabam migrando para outros países da Europa. Você vê muitos portugueses em Inglaterra, na Espanha. Então, assim, os próprios portugueses têm isso dentro deles de imigrar, e quando eles recebem imigrantes, alguns, não é a maior parte, alguns lidam de forma preconceituosa. Isso também vai se espelhar no crescimento da extrema-direita aqui em Portugal, né? A gente não pode dizer que ainda não pode dizer que é um crescimento sistêmico, né? Que é o Chega, só conseguiu eleger um deputado nas últimas eleições para a Câmara, mas que está tendo um crescimento, está tendo um certo apoio e provavelmente vai aumentar a quantidade de seguidores e de membros no parlamento português. É muito triste, é muito perigoso o que está acontecendo no mundo, esse discurso de ódio, esse discurso de intolerância que vai permeando todas as discussões, mas o que eu queria mesmo falar aqui foi dessa sensação estranha que eu tive ao pesquisar isso e ver vários youtubers e várias pessoas falando sobre xenofobia e normatizando ela, como se fosse, como eu já falei, né, como se fosse uma coisa 2 mais 2, né? Como se fosse uma coisa óbvia. Você imigra, você vai sofrer xenofobia. Quando, na verdade, a gente deveria estar discutindo por que a gente sofre xenofobia, por que isso pode ser normatizado, sabe? Existe um problema de discurso que é você se sentir imigrante e, por isso, aceitar as coisas que são feitas aos imigrantes. Primeiro que no momento em que você entra no país e que você tá legal nesse país, você paga as contas, você faz imposto de renda, você injeta dinheiro nesse país, você tem que receber uma certa estrutura e conseguir dialogar e fazer com que sua vida melhore, né? Então, assim, não é aceitar as coisas que estão acontecendo com você de cabeça baixa e normatizá-las. A gente precisa, assim, entender o momento histórico, entender o que está acontecendo, mas questionar. Não é porque a gente é brasileiro que a gente vai aceitar levar mochilada na cara ou ser exposto ao ridículo porque precisou sair do nosso país, seja pelo motivo que for. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Acho que a gente consegue ver também que existe um modus, né, um modus operandi das pessoas que atuam, né? Existe não é só um ódio discursivo, é um ódio corporal, né? A pessoa precisa fazer com que o outro se sinta pior. Então são palavras de baixíssimo escalão, são atitudes extremamente agressivas. E é triste a gente viver num mundo cada vez mais globalizado, num mundo em que cada vez mais a cultura é global, né? Se você for ver, por exemplo, várias produções brasileiras de Netflix em primeiros lugares aqui em Portugal, ou então também nossa música, que é muito escutada aqui. A música brasileira é muito valorizada, a cultura brasileira é muito valorizada no mundo, muito consumida no mundo. Então é triste você ver, não só com os brasileiros, mas com imigrantes de modo geral, preconceito, intolerância. E é importante a gente notar aqui, dizer aqui, que isso é uma coisa que é reproduzida pelo cidadão comum, né? Porque você vai ver
nações muito importantes ao redor do mundo com atitudes extremamente preconceituosas em relação a imigrantes. Se eu for ver, por exemplo, o Trump é eleito em cima de uma base teórica, uma base argumentativa extremamente preconceituosa com mexicanos, inclusive na construção de um muro para separar os Estados Unidos do México, ou então mesmo a Europa, e se a gente for olhar a Inglaterra com o Brexit, com medo dos imigrantes, dos refugiados. Então, assim, é um discurso que é reproduzido e construído pela extrema-direita, e isso acaba passando para os cidadãos comuns, né, para as pessoas do dia a dia, para as relações do dia a dia, as relações intrapessoais, que é importante uma construção de política pública que seja efetiva no combate nas práticas de xenofobia. É isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro react do canal, vão ter outros. Se gostou, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Beijo, obrigado e até a próxima.